uso de um remédio para diabetes tipo 2 que as pessoas agora estão usando para emagrecer, o tal do Ozempic. E aí isso levantou, claro, um alerta muito grande de saúde pública, na verdade, porque as pessoas que têm diabetes tipo 2 estão até falando que está faltando remédio na farmácia. Só para explicar como esse remédio funciona, a gente está com a reportagem aí na tela. É um remédio para controlar o açúcar no sangue, a gente está falando aqui de diabetes, mas agora as pessoas estão usando para emagrecer porque não precisa de receita médica retida ali para comprar o remédio. Esse remédio tem um negócio que se chama semaglutida. Só que existe outro remédio semelhante que também tem essa substância para tratar a obesidade. Então, algumas pessoas estão tentando usar esse Ozempic para emagrecer. E aí a gente entra na discussão da pressão estética e mais, não só isso, a questão da saúde também, né? Sim, emagrecer não é uma coisa fácil. Eu mesmo vivo e convivo quase a vida inteira com o efeito sanfona de engorda, emagrece, engorda, emagrece. Eu sou da geração febre da sibutramina, não sei se vocês chegaram a tomar. Tomei o remédio, mas tive efeitos colaterais, efeito rebote, que você emagrece, depois engorda 3 vezes mais, taquicardia. Eu sou hipertensa, então, assim, eu morro de medo de tomar remédios que mexam com a minha pressão. E, assim, a regra é simples, né, gente? A gente sabe. Pra mim, pelo menos, só funcionou quando, de fato, resolvo fazer exercícios físicos e ter uma alimentação um pouco mais saudável. Só que esse uso do Ozempic é uma coisa muito perigosa, inclusive está sendo alertada, que é o tal do uso off-label, que é quando você usa um medicamento que é para uma doença, mas você usa para outra, porque o efeito colateral que ele causa na doença inicial ajuda na outra. Então, para diabéticos serve de uma maneira e tem um efeito colateral de emagrecer. Então, as pessoas estão usando para emagrecer. É um uso permitido pelo Conselho Federal de Medicina, a Anvisa também permite, mas há um alerta desse uso indiscriminado. No ano passado, inclusive, uma lei foi aprovada no SUS para fazer uso off-label de outros medicamentos. Mas tem que tomar cuidado, porque há relatos também, não sei se vocês viram, de pessoas que estão ficando desnutridas pelo uso desse medicamento. E também tomar cuidado, porque tem uma reportagem na CNN mostrando que o TikTok fez uma análise lá e viu que o termo Ozempic foi extremamente popular nos últimos meses. O próprio Elon Musk já chegou a postar no Twitter que ele emagreceu com o Ozempic. Então, olha o perigo que a gente está falando aqui de pessoas se colocando como exemplo e pessoas buscando cada vez mais isso. E a gente está sempre em busca, a minha sensação é que a gente está sempre em busca da receita mágica, né? Do que vai fazer ficar magro e lindo e rápido, né? Custando pouco, nem é tão pouco, porque o remédio é super caro, né? Nós estamos falando de uma realidade bem específica, mas é muito complicado, né? Porque a gente tá a pressão estética tá muito pesada, assim. Eu brinco, assim, que cada mês que vira que eu não fiz o Botox, eu nunca fiz Botox, que eu não fiz Botox na minha testa, eu me sinto vitoriosa. Certo. Porque, assim, é uma vitória, né? Uma resistência. Você passou mais um mês, você vai fazer 45 anos e não fez o seu Botox ainda. Parabéns! Porque a gente tem que resistir a isso. Eu cresci num mundo em que a primeira coisa que falavam sobre uma mulher era a aparência dela. Não interessava se essa mulher era, enfim, gente boa, ou se ela tinha uma carreira, ou se ela era uma pessoa engraçada, não. Sempre o primeiro comentário era sobre a aparência dela. E aí, isso me lembrou recentemente, quando eu perdi meu pai, eu sofri um processo de luto muito pesado. E como eu tinha uma relação muito próxima com ele, eu me encontrava com ele na comida. E aí eu ganhei muito peso enfrentando o luto. E ninguém sabia o que estava acontecendo. Então as pessoas começaram a falar sobre a minha aparência. Nossa, a Mari engordou, a Mari isso, a Mari aquilo. E eu estava vivendo uma das maiores dores da minha vida no privado. E aí, né, fiz ali o que eu tinha que fazer, me tratei e tal, não sei o que, consegui perder esse peso. E as pessoas começaram a falar comigo como se eu tivesse vencido na vida de um jeito. Aquela era a minha vitória. Nossa, parabéns, você foi uma vencedora. Mas ninguém sabe se eu perdi esse peso, sei lá, por alguma questão de saúde mental. Ninguém sabe se tem alguma coisa muito mais grave envolvendo isso. Então, é muito perigoso também essa noção de vitória que as pessoas têm quando a gente fala de perda de peso. Só é vitorioso quem tem um corpo magro, isso significa que quando eu estava lidando com o luto do meu pai, eu era uma fracassada? E mais ainda, foi quando estreou o Popverso, as pessoas me deram mais parabéns pela perda de peso do que pelo programa novo. Não dá, coisa doida. Não dá. Esquece, vamos parar de falar do corpo das pessoas, gente. É uma ideia gordofóbica, isso é gordofobia. Né? Você avaliar uma pessoa pela aparência e adjetivar sucesso à perda de peso. É o eterno dilema de ditadura do corpo perfeito com a aceitação do próprio corpo. E eu queria pontuar aqui que, assim, o uso desse tipo de medicamento para emagrecer, essa loucura aí de emagrecer, está escondendo um problema que é mundial, gente, que é a obesidade. Sim. Que é um problema de saúde pública. O Brasil tem hoje mais de 6 milhões de pessoas obesas. Há uma estimativa do mundo de chegar a 700 milhões de pessoas obesas em 2025 e é um problema de saúde pública que a gente tem que lidar.